Isso mesmo, pessoal. Para você que estava aí acompanhando, mandando boas energias, energias positivas para esse jejum, eu fracassei. Mas daqui para o final do vídeo vocês vão entender os motivos e o porquê também que eu fracassei. Eu não quero aqui atribuir tudo à comunidade, à periferia que eu moro, né? Até porque, como eu já falei para vocês, comparada a periferias que eu já vi, que eu já conheci, aqui até que é tranquilo. Mas daqui para o final do vídeo, vocês vão entender. Para quem não está entendendo absolutamente nada, eu sou a Ana e eu iniciei um jejum. Eu sou uma pessoa que já sou acostumada a fazer ali jejum de 3 dias, de 4 dias, só à base de água. Já fiz jejum de Daniel, já fiz jejum de água e pão ali espiritual para o nível de consciência que eu tinha na época, né? Eu contei aí um pouco a história para vocês. Ali eu tinha iniciado meu jejum, mas eu não contava que eu não conseguisse depois dali, daquele vídeo, umas 2, 3 horas depois, eu simplesmente resolvi cancelar, né? Deixar para lá essa questão do jejum nesse contexto atual que eu vivo. Eu tava vendo um vídeo de um rapaz e vocês vão entender, tá bom? Fica aí nesse vídeo até o final para vocês conseguirem entender o que foi que aconteceu. Você que gosta de jejum, que é adepto, que mora na cidade grande, eu acredito que talvez você consiga me entender melhor, né? Do que uma pessoa que já é adepta ao jejum ali e faz ele da forma que eu consideraria o mais adequado. Mas calma aí. Teve um rapaz que ele falou aqui no YouTube, eu amo assistir esses vídeos, gente, de roça, de interior, de vida no campo. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, né? Eu não gostava, eu era uma pessoa anti-interior, anti-roça, eu achava tudo muito parado, até que eu morei em um lugar parado, em um lugar calmo, em um lugar de roça, e eu simplesmente me encantei, me apaixonei, aquilo ali me trouxe muita paz. E aí eu vi um vídeo de um rapaz falando, né, gente, parem de romantizar a vida no campo, porque não é assim. A vida no campo não é tão simples, não é tão fácil como as pessoas pensam, tem os seus desafios, e pererê parará pandu. Eu realmente concordo, né? Como eu morei há mais de um ano num lugar de interior, de roça, povoado, já morei em 2 povoados, já morei em lugares extremamente calmos, assim, sabe? E aí, não digo roça, roça, literalmente, mas porque ali a gente conseguia, no povoado, tinha os lugares para a gente poder comprar as coisas. Mas eu conheço uma roça, a gente tem como, inclusive, ir para esse local, né? Estamos até considerando essa possibilidade, mas estamos aguardando ali a intuição e as coisas acontecerem, se desenrolar. Mas eu concordo com o que esse rapaz falou de romantizar, porém, comparado à cidade grande, a gente vive na roça, no interior, em lugares pequenos, em cidades pequenas, a gente consegue ter uma qualidade de vida, né? A gente consegue ter muito mais tranquilidade para qualquer tipo de prática, seja meditação, seja oração, seja uma leitura, seja um café da manhã tranquilo, um sono tranquilo. Enfim, tudo que a gente faz é com muita calma, é com muita tranquilidade. As pessoas na roça, no interior, elas tendem a ser mais tranquilas e menos aceleradas, né? A gente na cidade tem o costume de estar sempre ali ligado nos 220. Mas eu concordo realmente, né? Se você é uma pessoa que quer ter tudo ali perto, né? Não tem o seu veículo próprio, que geralmente transporte público na roça, e vocês já vão entender o que isso tem a ver com jejum, né? Que eu fracassei, eu vou chamar assim, né? Tô triste por isso, mas vocês vão entender. Na roça, a gente não tem facilidade de comprar as coisas, não acha tudo perto. Eu lembro que a gente ia comprar as coisas em uma outra cidade, né? E ali a gente pegava, colocava tudo no carro, tinha que pagar o carro para o carro trazer a gente até o nosso povoadozinho ali, né? O lugarzinho que a gente morava. Então, transporte público é mais difícil, né? Eu não estou falando, não estou generalizando não, tá? A gente tem lugares aí, por exemplo, uma roça que a gente conhece, o carro passa na frente de casa, o transporte público é na porta de casa e leva a gente para qualquer cidade. Mas assim, não é perto de casa, né? Você precisa levar ali um tempo
para chegar e se deslocar para uma outra cidade para comprar o que você quer e se deslocar novamente ali um tempo para voltar para casa. Então, não é simples, tem realmente muito trabalho, mas, se eu não me engano, ele falou no vídeo que o trabalho é o dia inteiro, não é dessa forma para todo mundo, né? Na roça que a gente conhece, por exemplo, as pessoas trabalham ali até 10 da manhã, meio-dia, acorda 5 da manhã para começar, tem que capinar, né? Tem ali a plantação, tem as coisas para fazer, quem tem seu gado, quem tem ali suas aves para cuidar, enfim. No geral, né? No geral é assim que acontece. A gente tem esses trabalhos ali manuais na roça. Mas, sim, a pessoa pode escolher um determinado horário ali, ao meio-dia, 10 horas da manhã eu paro, e no dia seguinte eu continuo, né? Mas ainda assim é uma vida muito desacelerada comparado ao que a gente vive aqui na cidade grande. Então, transporte público, tem muito trabalho para se fazer no campo, as coisas elas não são próximas, hospitais, postos de saúde, não é próximo de casa, você tem que sempre estar ali fazendo suas caminhadas, o que eu acho maravilhoso também, mas nem todo mundo gosta. E quem tem seu veículo já tem mais facilidade, né, porque consegue se locomover de forma mais fácil. Escolas mais distantes de casa, então tem suas questões e suas dificuldades, né? Como tudo na vida, a gente não vive uma vida perfeita, não vive na Disneylândia. Eu acabei molhando o cabelo para que caindo água para tudo que é lado. Mas enfim, tá muito calor hoje. Mas enfim, eu me lembro da minha mãe, é, minha avó, enfim, os meus antepassados falam muito bem, assim, falando assim, que era uma vida dura, eles viviam de uma forma muito dura, mas era uma vida gostosa, era uma vida leve, a culinária, né, a comidinha que eles comiam ali era simples, mas eles tinham aquela vida fluida, leve, gostosa. Era difícil, né, para aquela época que eles viviam, tanto é que minha mãe teve que sair do campo e ir para São Paulo, né, para uma grande cidade para trabalhar lá, porque era lá que tinha oportunidade de se ganhar ali o aqué, né. Eu até perguntei para uma tia minha se houve alguma situação de passar fome, ela disse que não, sempre tinha o que comer, mas não tinha o aqué, né? Que as pessoas querem isso aqui. Então, para comprar ali uma roupa, as coisas, enfim. E acho que a televisão entrou também, a mídia mostrando muita coisa, muitas coisas para a gente comprar e possuir. Então, isso facilitou das pessoas terem essa inquietação por morar, por querer ir para a cidade grande, né? E a gente vive nesse contexto, né? Pessoas ali da mesma época que eu, na maioria, viveu a vida inteira nesse contexto de cidade, né? Vivo na cidade desde de que eu nasci. Eu nasci lá na grande cidade de São Paulo, depois vim para cá, para Bahia. Passei um período ali no interior, mas foi muito curto, e vim para Salvador, para a capital. Então, eu sempre vivi nesse contexto de cidade grande. Eu não conhecia um outro contexto. Outros contextos era quando a gente ia passear. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu estou explicando tudo isso para falar do fracasso do jejum? Porque eu não consigo mais, por mais que eu vivi a vida inteira na cidade, eu não consigo mais lidar com a frequência e com a energia da cidade. Eu até tento, mas eu não consigo. Talvez nem todo mundo entenda, vai achar que é exagero, de fato. Eu, quando ouvia isso também há um tempo atrás, eu achava exagero. Ai, nossa, mas para que a pessoa quer viver num lugar parado assim? Porque a gente acha, né, como eu falei num vídeo aí, que a gente deve morar num lugar agitado e passear num lugar tranquilo de vez em quando para desopilar, para relaxar. Hoje, eu já acho ao contrário. Eu quero viver num lugar que eu fique em paz, que eu fique tranquila e possa vir visitar de vez em quando o caos, né, da cidade. Mas tudo bem, eu respeito a opinião de cada um sabe a sua forma de vida. Eu estou falando de mim, da minha experiência, né? Eu sei que tem muita gente aí que vai concordar comigo, e tem muita gente que talvez não concorde, mas está tudo bem, a gente está numa democracia, se todo mundo pensasse igual, né? Então eu entendo, eu respeito todos os pensares, entendeu? Mas eu hoje não consigo me adaptar mais em viver na cidade, né? Aqui eu tento sobreviver, né? Não é desesperador, porque essa periferia que eu moro,
Foi até uma coisa que eu estava falando para a Leonardo hoje, se ela não fosse, e calma que vocês vão entender o que isso tem a ver com jejum, se ela não fosse uma rua transversal onde liga outras ruas, talvez aqui fosse uma tranquilidade, uma paz, porque os meus vizinhos, graças a Deus, são uma bênção, né? São muito bons, a gente se conhece há muitos anos. Como eu já falei para vocês, eu morei aqui antes de 2019 e agora voltei, né? Então eu tô aqui já tem, sei lá, uns 6 meses, eu tô aqui nessa casa. Não, tem mais tempo que eu voltei, mas eu fiquei indo o tempo todo pro interior. Então eu ficava aqui, de vez em quando eu me mandava lá pro interior, passava uma temporada. Mas agora a gente está decidido mesmo a ver uma forma de simplesmente se estabelecer em um lugar mais tranquilo. Mas óbvio que a gente vai fazer dessa vez tudo com muita calma, tudo intuindo, né? E no local certo, na situação certa, tudo direitinho, sem afobação. Porque antes era tipo assim, começava a ficar muito barulhento aqui, a gente pegava nossas coisas, pegava nossa gata e se mandava. É tanto que muita coisa nossa parou de funcionar, a geladeira deu problema, a televisão deu problema, porque a gente deixou as coisas paradas aqui por um tempo, durante uns 4 meses, porque a gente não conseguia ficar. Hoje eu estou, digamos que, me obrigando a viver nesse contexto, né? Não é barulhento o tempo todo, as pessoas aqui, de certa forma, se respeitam, né? Às vezes acontece um trelelê o outro, uma coisinha de casal, né? Tem uma escolinha aqui do lado, os alunos até que são educados, eles são educados sim. Quando a gente fala com eles, eles de alguma forma ouvem, né? Sai da escola parecendo que está acabando com tudo. O diretor é maravilhoso, uma pessoa super simpática, super prestativa, os professores, enfim. Então, a gente vive numa ruazinha pequena, que as pessoas se conhecem, de certa forma se respeitam, mas por ser uma transversal, o povo passa gritando, é carro de som, às vezes para na rua para ficar conversando, né? Em vez de ir para sua casa conversar, para aqui na porta de casa, fica conversando. Tem as questões de violência também, as questões, como vocês já sabem, aí de criminalidade, que está aumentando em todos os lugares, principalmente na periferia que a gente vê isso, mas ainda é um lugar bom de se viver. É tanto que meu sogro estava comentando que, tipo, tem pessoas que ele conhece que tentaram sair daqui, mas não conseguem. Tipo assim, tentou sair daqui do bairro, mas não consegue. Então, assim, a gente conhece também pessoas que venderam, colocaram suas casas à venda porque estavam acontecendo absurdos, muito caos, muita confusão, muito barulho, vizinhos que não respeitavam ali as pessoas, os seus espaços, para você ter ideia, até colocar cocô na maçaneta, os vizinhos faziam isso. E aí, tipo, pessoas que colocaram suas casas à venda por conta de barulho, paredão e tudo mais, mas que não conseguem se adaptar e morar em um lugar mais calmo. Até tiveram a oportunidade de ir para um lugar mais tranquilo, mas não conseguiram se adaptar. E querem retornar porque, eu vivi aqui a vida toda, eu conheço as pessoas a vida inteira, né? Eu nasci, fui criada aqui, então para vocês verem como que cada um tem a sua forma e a sua maneira de pensar. Morei numa periferia também, que lá era realmente, o negócio era punk demais, sabe? Era aquelas escadarias, becos e vielas aqui em Salvador. Muito feio o lugar. Casa por cima da outra, enfim. Muita gente de bem, mas também tinha muita gente do mal. Tinha muita criminalidade, muita correria, muito tiroteio, muita coisa horrível. E às vezes a gente encontrava com colegas ali da infância, da adolescência, e eles diziam assim, ainda bem que eu saí daqui, minha vida mudou depois que eu saí daqui. Só que não saía lá de dentro da periferia, sabe? Tipo, sempre tinha que estar ali visitando, sempre tinha que estar ali convivendo naquela situação. Então, o que que acontece? Tentei fazer um jejum na cidade grande e no contexto de periferia. E a frequência do local, infelizmente, não deu para que eu continuasse. Você me entende? Eu não sei se todo mundo vai conseguir entender isso, mas tem lugares que uma frequência mais, como é que eu posso dizer, mais densa, um lugar mais como se fosse pesado, sabe? E eu não consegui. Eu acho que também eu coloquei muita expectativa. Talvez se eu fizesse o jejum,
e fosse gravando ali, depois eu soltasse o vídeo, talvez fosse melhor, né? Eu vou tentar fazer isso. Não sei se eu vou conseguir, gente. Realmente, para mim, na cidade é mais difícil. Muita gente pode achar que é exagero, mas é muito difícil quando você vive um contexto, quando você sai desse contexto aqui de barulho, de periferia, de cidade grande, vai para um lugar mais tranquilo, com muita paz, com muito ar puro, sabe? Com muito verde, com muitos pássaros cantando. Você sai dessa situação e vive nessa, você parece que está perdido, sabe? É como se você tivesse deslocado, como se você estivesse fora do seu habitat, sabe? Como se você fosse um ET, vamos dizer assim. Então, eu não consegui. E eu não estou colocando culpa da periferia. Ah, agora a desculpa é só por causa da periferia. Não. O meu ser, o meu eu, não conseguiu. Eu não consegui. A frequência do lugar não parece que não ajudou, sabe? Deu uma pesada assim. Então, eu consegui passar 2 dias ali consumindo frutas, somente frutas, fiz a saladinha de fruta, tudo mais, né? É, coloquei um pouquinho de leite condensado, como eu falei para vocês, e um pouco de cereal, que eu gosto do crote-crote, mas comparado às coisas que eu comia, as frutas me deixam muito mais leve. Eu tive um sono melhor, sabe? As fezes também, tudo muito melhor, sabe? Assim, me senti muito melhor. Tô sentindo os calores, que eu acho que eu tô na pré-menopausa, tô ali no climatério. E aí eu estou sentindo muitos calores noturnos, eu senti que esses 2 dias de frutinha me deixou muito mais tranquila, muito mais leve. E aí no dia seguinte eu fui para, eu simplesmente a partir da noite, eu falei aí nos vídeos anteriores, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu parei de comer a partir das 18 horas e ali eu já estava, acho que 18 horas, consegui ficar 18 horas em jejum. 18 horas em jejum foi muito bom, eu não estava com fome, eu não estava sentindo nada de fome, eu estava super tranquila. Só que aí eu me lembrei que eu comprei muitas frutas. E Leonardo, ele não ia dar conta de todas essas frutas sozinho. Eu fiquei com muita pena. Eu disse, oh meu Deus, eu não vou jogar essas frutas fora. E aí a primeira coisa foi isso. Eu comecei a cortar ali o abacaxi, cortar a melancia, eu vou botar para congelar. Porque quando eu sair do jejum, eu bato um suco e faço, né? Coloco um hortelãzinho e tomo ali os sucos, que eu gosto de voltar ali do jejum, consumindo frutas com muita água, tomando suco. Para o corpo ele voltar a entender que eu voltei a me alimentar. E ali eu fui sentindo aquele cheiro do abacaxi, fui salivando, eu disse, quer saber? Eu vou comer. E aí eu achei que eu fosse só comer essa fruta e voltar, né? Vamos voltar, vamos zerar e vamos retornar ao jejum. E aí eu me aborreci com algumas coisas, me chateei com algumas coisas, dentro e fora de casa. E aí eu voltei a comer. Voltei a comer, enfim. E aí fiquei triste, porque eu não queria, né? Mas eu me lembro que às vezes acontecia assim alguns aborrecimentos, principalmente numa casinha que a gente alugou, uma casinha super gostosinha, pequenininha, sabe? Mais uma área grande, imensa ali pra gente compartilhar ali os nossos momentos, às vezes fazia um churrasquinho e tudo mais. Tinha umas cadeirinhas do lado de fora, né? Com uma árvore. Eu lembro que se eu me aborrecesse com alguma coisa, se eu me chateasse com o Leonardo, alguma coisa do tipo, ou me chateasse comigo mesmo, que tem horas que a gente fica puto com a gente mesmo, eu ia lá pra fora, sentava e ficava ali, sabe? Respirando, relaxando, ou então ia fazer uma volta ali pelo bairro, que era super tranquilo, era muito seguro. E aqui a gente sente falta disso, por mais que seja próximo a uma praia, eu ainda quero gravar lá pra vocês verem. Aqui a gente fica, né, próximo a uma praia, a algumas praias, mas é isso. Eu não consegui, porque fiquei com pena das frutas, por conta da frequência do lugar, né? Por minha causa também, minha mente talvez não tivesse ali de acordo com o que o meu espírito, com o que o meu ser queria, que o meu ser ele me pede para parar com tudo. Mas no contexto que eu vivo, infelizmente, né? E agora eu vou ter que parar, porque começou um som na porta de casa, acho que alguém parou, não sei o que aconteceu, para não dar aí direitos autorais. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me fala aqui nos comentários. E se eu retornar, eu vou fazer uma sequência de vídeos, tipo um compilado, sabe? Vou colocar um vídeo só de toda essa rotina aí,
e mostrar para vocês, quem sabe, um jejum na periferia. Quero conseguir fazer esse vídeo para vocês aqui, para vocês verem que a gente não morre com jejum e nem com frutas e vegetais. Se puder, faz isso que eu fiz, né? Tira ali um tempo para fazer o que o povo chama de detox, né? Faz ali um períodozinho de jejum, 16 horas, 18 horas, para você sentir o seu corpo, se conhecer mais. Frutinhas também, passa ali um período só consumindo frutinhas, vegetais crus. Você vai ver a diferença, você vai sentir um impacto no seu corpo. Se você já fez, me conta aqui nos comentários se como que foi para você. Se você mora na cidade grande, fez isso na cidade grande, me conta, porque realmente eu achei muito desafiador. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês fiquem bem.